A Segunda Guerra Mundial, Parte 1, das primeiras movimentações à Batalha de Stalingrado. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que durou de 1939 a 1945 e foi o maior conflito da história humana. Foi também o palco das primeiras bombas atômicas, inaugurando um poder de destruição jamais visto pelo homem. A guerra foi provocada principalmente por Adolf Hitler, o ditador nazista que sonhava conquistar o mundo e impor a suposta superioridade dos germânicos. Ao chegar ao poder em meados dos anos 30, Hitler começa a treinar exércitos e produzir armas, tudo que a Alemanha estava proibida de fazer pelo Tratado de Versalhes, documento assinado no final da Primeira Guerra e que a punia pelo conflito. Hitler não só produzia armas, como já vinha fazendo treinamento de guerra, como aquele que vimos na cidade espanhola de Guernica, em 1937, na qual a aviação nazista, a Luftwaffe, bombardeia a cidade. Ao contrário do que determinava o Tratado de Versalhes, o que víamos na prática era o Japão, a Itália e a Alemanha desenvolvendo uma política expansionista extremamente agressiva e militarizada. Desde o início, o plano do Hitler era conquistar o Lebensraum, que seriam áreas, principalmente na Europa, que fornecessem à Alemanha produtos agrícolas, manganês e petróleo. Então, a princípio, Hitler mostrava interesse em anexar apenas comunidades alemãs como a Áustria, Sudetos na Tchecoslováquia, Danzig conquistar a Polônia e a Ucrânia. Enquanto Hitler era extremamente bélico, os líderes da Inglaterra e França tentavam evitar uma nova guerra a todo custo. Inclusive, assinaram um pacto em Munique em setembro de 1938 para garantir que não impediriam a invasão de Hitler à Tchecoslováquia. Será que a Inglaterra e a França realmente acreditaram que Hitler queria apenas essas áreas na fronteira alemã? Em 1939, a Alemanha ocupa o resto da Tchecoslováquia, ou seja, ela não queria só as áreas com comunidades alemãs, ela conquistou todo o país. Em seguida, inicia a anexação de Danzig na Polônia. Vamos entender essa questão da Alemanha com a Polônia. Olha como era a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, o território dela. Pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha teve que pagar várias indenizações e não tinha dinheiro para isso. Então, ela acabou perdendo o território como forma de pagar indenizações aos países invadidos. Aqui no caso, vocês percebem que a Alemanha, após o Tratado de Versalhes, ela ficou dividida em duas partes, em azul claro. E a gente vê uma área em roxo que separava a Alemanha em duas partes. A gente chama essa área de corredor polonês. A Polônia recebeu esse território para, na época, ter saída para o mar. E os alemães não se conformavam com isso, porque a Polônia ficou com uma área com a comunidade alemã vivendo lá, e da noite para o dia ficaram sob o jugo polonês. Então, quando Hitler começa o projeto de guerra dele, era uma questão de honra se vingar da Polônia, por essa razão. E próximo ao litoral se encontra Danzig, o porto de Danzig, um importante porto para o comércio de ambos os povos. Em 20 de 8 de 1939, a Alemanha e a União Soviética assinam um tratado de não agressão, o Pacto Nazi-Soviético. De acordo com esse tratado, tanto a União Soviética como a Alemanha não se atacariam no caso de ocorrer uma nova guerra mundial. Seria como se fosse um acordo de neutralidade. Tem uma charge do Belmonte que mostra bem o espírito da época. Boa piada, ninguém conhece as nossas intenções, hein? É verdade, nem nós. Será que era hora da União Soviética confiar nas intenções do Hitler? Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia, que não pôde resistir. Em seguida, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Esse episódio marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Eu vou colocar para vocês um pronunciamento do Hitler às suas tropas assim que invadiram a Polônia.
Os poloneses nasceram especialmente para o trabalho pesado. Não é preciso pensar em melhorias para eles. Os poloneses são preguiçosos e é necessário usar a força para obrigá-los a trabalhar. Somos uma raça superior e devemos governar com dureza. Arrancarei do país tudo o que puder. Os eslavos terão que trabalhar para nós. Se não precisarmos deles, que morram. Devem-se fechar as escolas, as instituições de educação, a fim de impedir o desenvolvimento da nova classe culta. Toda pessoa instruída é um futuro inimigo. Os poloneses serão escravos do grande Reich alemão. Vocês percebem? Ainda tem quem não gosta de estudar. Uma pessoa sem estudo é mais fácil de ser dominada, escravizada e enganada. Com a Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, a Alemanha ocupa a Bélgica, a Holanda, a Noruega, a Dinamarca e parte da França. Enquanto o mundo esperava ainda que ela viesse com a guerra de trincheiras, ela vai apresentar uma nova tática de guerra, uma guerra rápida, de campo aberto. Inicialmente, ela enviava a aviação, a Luftwaffe, que bombardeava a área de interesse. Depois enviava a divisão Panzer, que eram os tanques de guerra, seguidos pela artilharia e a infantaria, e também abriam espaço para os paraquedistas. Em 1940, a Itália entra na guerra ao lado da Alemanha e pouco depois o Japão, formando o eixo Roma-Berlim-Tóquio, o eixo do mal. O lado oposto vai ser denominado de aliados. Após 6 semanas, a Alemanha domina quase toda a Europa Ocidental. Em 14 de 6 de 1940, a Alemanha já tinha dominado quase toda a França, inclusive Paris, a capital, a ponto do Hitler fazer uma visita e pousar para fotos. Então, ele estava dominando, porque senão não estaria tão tranquilo aí no território inimigo. A retirada de Dunkerque é um dos primeiros fatos e mais conhecidos da Segunda Guerra Mundial e se deu entre 26 de maio e 4 de junho de 1940. Vamos entender esse fato. A França acreditava que a Alemanha não invadiria pelo sul, porque havia construído a linha Maginot, que era uma linha de trincheiras ao longo da sua fronteira com a Alemanha. Mas ela estava enganada, porque a Alemanha, com a Blitzkrieg, ultrapassou com facilidade essas proteções. Os franceses acreditavam que toda invasão seria pela Bélgica, ao norte. Isso também ocorreu. Ela enviou seus melhores soldados para essa região. Mas os nazistas invadiram a França tanto pela Bélgica como pelo sul e encurralou essas tropas na praia de Dunkerque, como vocês podem ver na seta vermelha, que fica ao norte da França, na divisa com a Bélgica. O destino dos soldados era um só, era a morte. Foi então que se iniciou um grandioso plano de evacuação por via marítima. Barcos da marinha inglesa, assim como barcos de pesca, retiraram soldados encurralados e condenados à morte e os levaram para a Inglaterra. Vocês olham também no mapa, que é uma distância próxima, né? Essa é uma das únicas fugas da história que não é visto como um ato errado, e sim como heróico, principalmente da parte dos marinheiros que colaboraram para levar esses soldados para a Inglaterra. Essa estratégia ajudou a preservar a vida de soldados que depois retornariam para a libertação da França. Lembrando que só ao sul da França é que ainda se mantinha alguma forma de resistência durante a invasão nazista. Na Europa Ocidental, desse modo, restava apenas a Inglaterra como grande adversária do nazismo, violentamente bombardeada dia e noite. Os ingleses resistiram à destruição nazista. Na Batalha da Inglaterra, entre 1940 e 41, a aviação inglesa, RAF, Royal Air Force, conseguiu rechaçar os ataques da Luftwaffe. Bom, diante da destruição de vários aviões do Hitler na Inglaterra, lembrando que a Inglaterra é uma ilha, a forma que o Hitler encontrou era bombardeando por meio de submarinos e principalmente por meio da aviação. Então o Hitler começou a perder muitos aviões na Batalha da Inglaterra, então ele acaba recuando. Ele fala, olha,
vou parar de invadir a Inglaterra. Por quê, gente? Por que ele desiste de destruir a Inglaterra? Porque ele ainda não havia realizado seu grande projeto, que até aqui estava em segredo, que era a invasão da União Soviética. Nesse momento da guerra, ficou claro que o interesse dele não era a Europa Ocidental. E por que ele invadiu então a França? Atacou a Inglaterra? Porque, na verdade, ele queria neutralizar o lado ocidental para não ter nenhuma forma de ajuda quando ele iniciasse a invasão da União Soviética. Ele queria pegar a União Soviética despreparada e sem colaboradores. Ele já havia assinado um tratado de não agressão com o Stalin, certo? Que era justamente para o Stalin não treinar exército, não estar equipando seu exército. Então ele queria todo mundo desavisado. Foi o que aconteceu. Em 1941, a guerra se tornou mundial. Hitler volta-se para o seu grande projeto, que é conquistar a União Soviética para se tornar um império invencível. Então vocês podem questionar, mas ele não assinou um tratado de não agressão com a União Soviética? Então, certamente, essa foi uma estratégia do Hitler para neutralizar a União Soviética por um tempo. O objetivo era deixar o Stalin desavisado, porque o verdadeiro objetivo do Hitler sempre foi a União Soviética, principalmente pelos seus recursos naturais, petróleo, agricultura, isso alimentaria um grande exército. O outro fator que marcou esse período da guerra se tornar mundial é quando o Japão ataca a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, levando os Estados Unidos a entrarem na guerra, embora os americanos já viessem fornecendo todo tipo de armas à Inglaterra. Vale lembrar o seguinte, porque a gente falando brevemente, olha, o Japão atacou a base americana de Pearl Harbor. Fica parecendo que só o Japão tem interesses imperialistas, só o Japão é vilão na história. Mas, na verdade, essa base americana estava no Havaí, e essa base era cheia de mísseis apontados para o Japão. Então, não tinha mocinho nessa história. O Japão temia essa base e os americanos ameaçavam o Japão com essa base. Mas qual o motivo dos Estados Unidos e o Japão estarem em conflito? Na verdade, eram os interesses imperialistas na Ásia. Os americanos queriam expandir seus negócios na Ásia e eram as mesmas regiões que o Japão também queria dominar para expandir os seus negócios. Então, era o interesse imperialista na Ásia que motivou a rivalidade entre essas duas potências. Em seguida, o Japão vai ainda expandir sua dominação na China, na Indochina, nas Filipinas, na Indonésia e chega até a ameaçar a Austrália. Em 22 de 6 de 41, iniciou-se a invasão nazista à União Soviética, com 3 exércitos. Um marchou em direção ao norte, onde está a cidade de Leningrado, outro foi para o centro, conquistar Moscou, e outro marchou para o sul para conquistar a região da Ucrânia, onde se encontra a cidade de Stalingrado. No primeiro mês, invadiram 750 quilômetros. Lembrando que essas cidades chaves aqui do interesse nazista, assim eram porque ou eram polos industriais estratégicos, principalmente fornecedores de petróleo, ou, no caso de Moscou, como sendo uma capital administrativa. Já que não podia proteger a sua população da invasão nazista, Stalin proferiu a seguinte ordem: o inimigo é cruel e implacável, pretende tomar nossas terras regadas com o suor de nossos rostos, tomar nosso cereal, nosso petróleo, obtidos com o trabalho de nossas mãos. Pretende restaurar o domínio dos latifundiários, restaurar o czarismo, germanizar os povos da União Soviética e torná-los escravos de príncipes e barões alemães. Por isso, o povo deve abandonar toda a benevolência, não pode haver clemência para o inimigo. E, principalmente em caso de retirada forçada, todo o material rodante tem que ser evacuado. Ao inimigo não se deve deixar um único motor, um único vagão de trem, um único quilo de cereal ou galão de combustível. Todos os artigos de valor, inclusive metais, cereal e combustível, que não puderem ser retirados, devem ser destruídos sem falta. Nas áreas ocupadas pelo inimigo, devem organizar-se guerrilhas montadas e a pé,
devem formar-se grupos de sabotagem para combater o inimigo. Essa técnica, chamada de terra arrasada, funciona da seguinte maneira: você não pode proteger a população, você a ordena que fuja, mas que não deixe nada para trás para alimentar as tropas, os caminhões, qualquer material rodante que os nazistas poderiam estar utilizando. Assim, eles teriam dificuldade à medida que invadiam a União Soviética em ter recursos para o seu exército. Em dezembro de 1941, as tropas nazistas encontraram resistência em Moscou. O rigoroso inverno russo, de aproximadamente 30 graus negativos, também contribuiu para conter esse avanço nazista. Esse fato mostrou o equívoco alemão de que dominariam a União Soviética em 8 semanas. Diante dessa situação, Hitler precisava de mais petróleo e mais recursos para suas tropas. Então decidiu avançar para o sul da União Soviética, em direção ao Cáucaso, uma região que era muito rica em petróleo, em campos de petróleo. Porém, no caminho, às margens do rio Volga, também ao sul se encontrava a cidade industrial de Stalingrado. Essa cidade despertou o interesse do Hitler, primeiro por ser um grande polo industrial e por fornecer tanques e armamentos à União Soviética. Mas o nome da cidade, que era em homenagem ao governante Stalin, certamente despertou ainda mais o interesse do Hitler em destruir essa cidade, pela sua simbologia. Ou seja, uma cidade com o nome de Stalin, seria o mesmo que destruir Stalin. Pelos mesmos motivos que Hitler queria dominar Stalingrado, Stalin também não poderia perdê-la. Ela era fundamental para a sobrevivência da União Soviética, para a resistência da União Soviética, porque se o Hitler chegasse a esse petróleo, ele teria um exército invencível, aí ficaria praticamente impossível reverter essa história. Além de impedir qualquer pessoa de fugir de Stalingrado, Stalin ainda emitiu a Ordem 227 em 8 de julho, que dizia o seguinte: nenhum passo atrás, então ninguém poderia retroceder na defesa de Stalingrado. Mas a população também já sabia que os nazistas costumavam fazer horrores com civis. Os nazistas já chegavam dizendo coisas como: eu vou matar os seus filhos, suas esposas e serei o mestre aqui. Situações como estupros, assassinatos coletivos na frente de toda a população eram comuns por onde as tropas nazistas passavam. E a população não tinha como fugir mais. À frente estavam os montes Urais, como o fim do mundo de tudo que eles conheciam, como modo de vida. Então, lutar se tornou a única saída. Fugir não era mais uma solução possível nesse momento da história. Para que não fiquem dúvidas sobre o tratamento que os nazistas davam tanto aos civis como aos soldados capturados por eles, vamos ver esse depoimento de um soldado alemão que ele fez à sua própria esposa. No princípio era ótimo. Avançávamos tomando centenas de cidades e vilas. Depois começou o cansaço. Você sabe como nos comportávamos em relação aos civis? Como diabos saídos do inferno. Deixamos milhares deles morrerem de fome. Como se pode vencer a guerra dessa maneira? Você acha que eles não vão se vingar de algum modo? Claro que vão. Matamos os prisioneiros pelo menor motivo. É só colocá-los contra as paredes e matar todo o grupo. Ordenamos que todos os habitantes da vila comparecessem às execuções. É um círculo vicioso. Nós os odiamos e eles nos odeiam. Acredita em mim, Elze. Se alguma vez os russos batessem nesta porta e aqui fizessem metade do que lhes fizemos, você nunca mais iria sorrir ou cantar. A guerra teve início oficialmente em 17 de julho de 42. No dia 23 de agosto de 42, bombardeiros nazistas, ao todo 600 aviões, lançaram 1.000 toneladas de bombas sobre Stalingrado. A cidade foi totalmente destruída e os incêndios duraram meses. 40.000 pessoas morreram nesse ataque e os tanques ainda nem tinham chegado. Nesse momento, até mesmo as mulheres russas de diferentes regiões do país passaram a se alistar como soldado. Elas vão exercer principalmente a função de sniper, e mesmo as que eram enfermeiras também eram atiradoras. Mais tarde, com a melhoria da aviação russa, muitas mulheres se tornaram pilotos.
A população que sobreviveu foi proibida sair da cidade. Stalin então enviou outro exército comandado pelo vitorioso general Tchukov, que teve uma importante ideia de se aproximar dos exércitos nazistas o máximo possível. Assim, o ponto forte dos nazistas, que era aviação e artilharia, não poderiam fazer os ataques sem também sofrer perdas do seu lado. A guerra agora era urbana, nos porões e nos túneis das ruínas da cidade, e os alemães cercavam fortemente cada milímetro dessa cidade. Ouçam esse depoimento de um tenente alemão sobre a dificuldade de conquistar Stalingrado. Para tomarmos uma única casa, lutamos 15 dias, lançando mão de morteiros, granadas, metralhadoras e baionetas. Já no terceiro dia, 54 cadáveres de soldados alemães estavam espalhados pelos porões, pelos patamares e pelas escadas. Nossa frente é um corredor ao longo de quartos incendiados. Pelas chaminés e escadas de incêndio das casas vizinhas é que chegam reforços. A luta não cessa nunca. De um andar para o outro, rostos enegrecidos pelo suor, nós nos bombardeamos uns aos outros com granadas em meio a explosões, nuvens de poeiras e fumaça, montes de argamassa em meio ao dilúvio de sangue, aos destroços de mobiliário de seres humanos. Perguntem a qualquer soldado o que significa meia hora de luta corpo a corpo numa peleja desse tipo. Depois imaginem em Stalingrado 80 dias e 80 noites só de luta corpo a corpo. As ruas já não se medem por metros, mas por cadáveres. Stalingrado já não é mais uma cidade. Quando chega a noite, causticante de sangue e de gemidos, os cães lançam-se às águas do Volga e nadam desesperadamente à outra margem. Só os homens resistem. Então, para ambos os lados, a guerra foi muito difícil, inclusive é considerada a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. A grande reviravolta começou mesmo em 19 de novembro de 42, quando Stalin enviou um exército com 1 milhão de soldados para cercar os nazistas. Essa operação foi toda em segredo, nem o alto comando russo em Stalingrado sabia, para que os nazistas fossem pegos de surpresa. Desse modo, os nazistas ficam presos entre duas forças soviéticas e os suprimentos não tinham como passar essa barreira, principalmente porque Stalin equipou sua aviação e não permitia mais que a aviação nazista lançasse esses suprimentos para suas tropas em Stalingrado. Então, a morte por fome e frio começou a vencer os alemães. O comandante Paulus pediu autorização para se render, o comandante nazista. A resposta do Hitler foi a seguinte: proibida a rendição, o Sexto Exército defenderá suas posições até o último homem e o último cartucho, e com sua heróica resistência fará contribuição inesquecível para o estabelecimento de uma frente defensiva e para a salvação do mundo ocidental. Também disse o seguinte para o Paulus: você fica e ganha ou fica e morre. Ou seja, Hitler não aceitava a rendição do exército que já estava completamente cercado e morrendo de fome e frio. Em 2 de fevereiro de 43, os russos renderam as últimas tropas ao sul de Stalingrado. A cidade de Leningrado, ao norte, também seguiu sua luta contra os nazistas. Lembra do depoimento do soldado alemão que questionava se os russos não iriam se vingar? Realmente ele estava certo. Depois da vitória em Stalingrado, Stalin ordena que suas tropas marchem para a Alemanha e só parem quando Hitler for pego. No caminho para a Alemanha, eles libertam várias regiões, inclusive campos de concentração que estavam no domínio nazista. Essa foi a primeira grande derrota de Hitler. Nunca mais seu poder foi o mesmo. A Batalha de Stalingrado é sem dúvidas a mais decisiva da Segunda Guerra. Eu sei que os americanos tentam roubar toda a glória da vitória, mas sem essa derrota em Stalingrado, o Hitler ele ainda estaria muito poderoso.